Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre bioquímica celular e nutrição, os compostos orgânicos parte 2. Os compostos eles podem ser divididos em dois tipos, orgânicos e os inorgânicos. Acompanhe comigo na tela, olha. Os compostos orgânicos são lipídios, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. E os compostos inorgânicos nós temos a água e os sais minerais. O carboidrato, eles são compostos orgânicos abundantes em vegetais e animais. A sua principal fonte é a glicose, que é o açúcar presente no sangue e também o açúcar que as plantas fazem, elas fazem a fotossíntese e produzem a glicose. Então, os carboidratos são açúcares, glicídios ou sacarídeos. São formados por carbono, hidrogênio e oxigênio e eles têm uma fórmula química de carbono, hidrogênio e oxigênio conforme a quantidade de carbono, né? Eles vão ter até os nomes deles. Qual é a função dos carboidratos? Ela tem função energética, então dá energia para o corpo e também função estrutural, ele ajuda na estrutura do corpo. Eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de açúcares que compõem esse carboidrato. Então, eles podem ser monossacarídeo, um açúcar. Então, por exemplo, a pentose, que é a ribose e a dexorribose, que fazem parte do nosso DNA. A hexose, que eu tenho 6 carbonos. Então, glicose tem 6 carbonos. A frutose, que é o açúcar que está nas frutas, tem 6 carbonos. E a galactose, que é o açúcar que está presente no leite. Quando eles se unem, então, os monossacarídeos se unem, se eu tenho 2 monossacarídeos unidos, eu tenho um disacarídeo. Se eu tenho 3, eu tenho trissacarídeos. E eles vão ser classificados de acordo com a quantidade de sacarídeos. Eles podem ser monossacarídeos quando tem de 1 a 7 carbonos. Eles podem ser oligosacarídeos quando eles têm de 2 a 20 carbonos lá na composição. E quando eu tenho mais de 20, eles são chamados de polissacarídeos. Mas olha, se eu estou falando que o carboidrato, a principal composição é a glicose, os carboidratos são doces, tem o sabor adocicado, será que todos eles têm? Não. Os polissacarídeos, eles não têm esse sabor adocicado e eles podem ser divididos em energéticos e estruturais. Os polissacarídeos energéticos são encontrados no amido e lá no glicogênio. E os estruturais, como a celulose, o ácido hialurônico e a quitina. Os lipídios, que então são lipídios, são caracterizados por baixa solubilidade em água, então eles são praticamente insolúveis em água, mas eles são solúveis em outros solventes, como o álcool, o éter, por exemplo. Podem ser classificados em gorduras e óleo. Então, lipídio, falou em lipídio, está pensando em gordura e óleo. São fontes dos ácidos graxos essenciais, que fazem parte da estrutura do nosso corpo. E onde que eles são encontrados? Os lipídios são encontrados armazenados no nosso corpo, lá na célula, numa célula chamada adipócito. Então, observe que na imagem, essa bola amarelinha é a gordura, né? É o lipídio que está armazenado, eles ficam armazenados no tecido adiposo. Eles possuem as seguintes funções: armazenar energia, funciona como isolante térmico, faz parte da membrana celular, ele é impermeabilizante, auxilia na fotossíntese, também tem vitaminas, né, que são lipossolúveis e também alguns hormônios são formados por gorduras. Cuidado, né, com o consumo alimentar. O excesso de lipídios pode causar doenças no nosso corpo, né? Então, o excesso de peso, obesidade, pode ser fatores de risco para o desenvolvimento de doenças como hipertensão, diabetes e até câncer. E fatores como a globalização, né, essa vida agitada e corrida que nós temos, então é muito mais fácil às vezes passar em algum lugar, comprar um alimento pronto ou fazer aqueles em casa, mas aqueles alimentos rápidos que são ultraprocessados, às vezes é mais fácil, mas eles têm um alto teor de gordura e podem fazer mal para a nossa saúde. Então, pode ser mais fácil, mas ele não é saudável. Então, priorize na sua alimentação um cuidado com a sua alimentação, né? Gaste um tempinho a mais, mas tenha esse cuidado porque ela só traz benefícios à saúde. E é tão importante essa alimentação adequada que ela está na nossa Constituição Federal.
No artigo 6º, ele diz que o direito social, a educação, a saúde e a alimentação. E lá no artigo 227 diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, um direito à alimentação saudável. Nesse vídeo, nós falamos sobre bioquímica celular e nutrição, compostos orgânicos parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!